No podcast de hoje, no Mundo Pet, a entrevistada é a professora aqui do Centro Universitário FAG, da Medicina Veterinária, Ana Bianca Guzzo, especializada em cardiologia de cães e gatos. Essa atividade que por muitos anos vem se destacando no mercado, principalmente em clínicas, no qual tem uma referência quando se trata de doenças cardíacas. E um pouquinho sobre esse assunto, né, Ana? Que vem trazer toda essa ideia, essas inovações, o que nós temos dentro desse contexto que possa ser aplicado aos acadêmicos, às clínicas, né, aos hospitais veterinários e ao público que hoje nos escuta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, professor. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito boa a gente sempre conseguir falar sobre as especialidades na medicina veterinária, que nada mais, né, agora elas acabam sendo a tendência do mercado, tanto no mercado pet, né, quanto nas demais áreas aí da medicina veterinária. A gente sabe da importância dessas especialidades no fechamento de diagnóstico, na tomada de decisão clínica, no tratamento, né, desses pacientes, e a gente nota o quanto ela vem sendo cada vez mais procurada pelos clínicos gerais, procuradas, né, as especialidades pelos clínicos gerais, o quanto a gente necessita de profissionais cada vez mais capacitados aí no mercado veterinário. E dentro desse contexto de atendimentos hoje, tem se aumentado muito os atendimentos e quais são os principais motivos, né? O que está levando esses animais a apresentarem mais doenças cardíacas, ou isso não era relatado anteriormente, ou se não tinha um diagnóstico, ou existe um motivo do aumento, né, de problemas cardíacos? Bom, aí nós temos causas multifatoriais, né, professor? Então, primeiramente, como eu falei, antigamente a gente tinha uma escassez muito grande da especialidade. Então, dificilmente a gente conseguia chegar a um diagnóstico. Então, isso não era realmente relatado. Hoje em dia, além disso, a gente tem também a longevidade dos animais. Então, a gente nota que cães, gatos, os pets, de modo geral, eles acabam tendo uma sobrevida muito maior, pela facilidade maior ao atendimento veterinário, pela facilidade ao acesso à informação dos tutores, né, pela propagação da informação dos médicos veterinários, né, no meio veterinário. Então, a gente tem uma união de fatores. E também, obviamente, a capacitação de profissionais. Então, antigamente, era muito difícil de encontrarmos profissionais especializados na medicina veterinária, né? Hoje não. Hoje a gente tem uma gama, um mercado muito grande, a gente tem uma demanda muito grande de cursos, de especializações. Então, a união desses três fatores, né? Então, a gente tem uma facilidade em informação e ao acesso às pós-graduações, a longevidade dos animais que faz com que, querendo ou não, eles aflorem muito mais problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas crônicos de um modo geral, né? E também, obviamente, estar difundindo a especialidade, difundindo os exames, difundindo, né, a especialidade na medicina veterinária. Então, acredito que sejam a união desses fatores, né, que faz com que a gente tenha uma procura muito maior pela especialidade, pela cardiologia veterinária hoje em dia. Todos os materiais utilizados, parte tecnológica, ela consegue realmente fazer um diagnóstico preciso, como nós conseguimos em humanos, e se essas cirurgias existentes hoje consegue sim, né, dar uma satisfação em cima de tudo que se conhece sobre a parte de cardiologia, ou tem ainda muito que se evoluir, algum processo que já chegou a quase à perfeição, porque a gente sabe, né, que a dificuldade é grande de diagnosticar, porém, pós esse diagnóstico é realmente intervir, né, se vai ser uma intervenção cirúrgica ou um tratamento apenas com medicamentos. Então, isso é um fator relevante hoje. O que dentro desse quadro, o que a gente poderia estar esperando, né, de um animal cardíaco? Então, assim, professor, com certeza a medicina veterinária evoluiu muito nesse quesito, tanto no quesito de intervencionismo, né, ou seja, nas cirurgias intervencionistas, que são geralmente realizadas em pacientes que apresentam doenças congênitas, né, então que já nascem com algum defeito no coração. Ou também, hoje em dia, a gente tem o intervencionismo em pacientes que apresentam doenças adquiridas ao longo do tempo, mas a medicina veterinária ela tem trazido muito da medicina. Então, à medida que a gente vai tendo mais
estudos que a gente vai tendo, né, mais projetos em cima, né, dessas cirurgias, desses novos tratamentos, a gente acaba tendo uma evolução, uma expectativa muito melhor em cima, né, desses tratamentos, tanto clínicos quanto cirúrgicos. Em relação à parte de equipamentos de aparelhagem, nós possuímos hoje em dia, né, o mesmo aparato da medicina. Então, exames como ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter, que é um eletrocardiograma 24 horas, eles são aplicados e com muita frequência na medicina veterinária e esperamos que seja feito com mais frequência ainda, para a gente poder fechar diagnósticos antecipados e não tratar apenas pacientes que já possuam sinais clínicos ou pacientes que já estejam em quadros mais avançados da doença. Então, hoje em dia, a gente tem capacidade operacional e tecnológica na medicina veterinária, com certeza, para fechar diagnósticos muito bem precisos, né, e definir tratamentos de uma melhor forma, visando melhor qualidade de vida e longevidade para os pacientes também. O que tu diria para o tutor, né? O que tu diria para ele quando ele começa a perceber que tipo de sinais, né, quais são os diagnósticos que a gente possa estar levantando uma suspeita de um problema cardíaco, tanto no cão ou no gato, que o gato fica mais presente dentro da familiar, vai mais por cima da cama, anda mais no sofá, está mais apegado ao dono, né, do que o cão. Quais são os principais sinais clínicos, né, que deveria se preocupar e levar o animal para uma consulta? Então, a gente tem um pouquinho de diferença entre cães e gatos nesse momento, né? Os cães, eles são pacientes que apresentam uma suscetibilidade maior aos sinais clínicos. Então, o cão geralmente apresenta sinais respiratórios também. Então, tosse, cansaço fácil, intolerância ao exercício. Casos mais avançados ou em algumas situações, a gente também pode ter desmaios presentes, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Então, o paciente ele fica com o abdômen distendido, né, cheio de líquido. Então, a gente pode ter esses sinais clínicos mais visíveis, né, nos cães, geralmente em situações que a gente tem quadros um pouquinho mais avançados também. No caso dos gatos, como eles são animais que dificilmente apresentam sinais clínicos tão evidentes, muitas vezes os tutores acabam demorando um pouco para perceber. Então, o que a gente nota de mais frequente? Aquele gato, ele começa a evitar as atividades diárias como pular, né, em cima de determinados móveis, ele fica mais quieto, mais recluso. O gato ele pode ter uma atividade maior durante a noite, a gente sabe que alguns gatos eles têm uma atividade maior noturna, então a gente nota redução dessa atividade. O gato dificilmente vai apresentar tosse, por exemplo, como o cão. Então, o que a gente pode notar às vezes é uma intolerância maior às atividades ali do dia a dia. Então, o gato ele precisa de um pouquinho mais de atenção. E lembrando, né, que geralmente os gatos eles não precisam ser apenas idosos para apresentar doenças cardíacas. Eles podem apresentar doenças cardíacas até mesmo numa fase adulta. Então, não necessariamente eles precisam a longo prazo, né, precisam de uma certa idade para desenvolver um problema cardíaco. A gente pode notar em pacientes adultos também. Então, em relação a sinais clínicos, tudo que a gente fala principalmente é relacionado à prevenção. Tem pacientes que não vão apresentar sinais clínicos. As doenças cardíacas elas podem ser silenciosas, né? Então, trabalhar com prevenção é algo bastante importante. Pacientes ali, numa média de 5, 6 anos de idade, já devem ser submetidos a check-ups anuais, para a gente evitar surpresas, né? Evitar que o paciente tenha que apresentar o sinal clínico, tenha que estar em um estágio avançado da doença para poder, né, ter acesso a um diagnóstico ou tratamento. Que bacana. Veja o quanto já se evoluiu a medicina veterinária, o quanto que já está em evidência, né? Principalmente cardiologia. E isso traz, como tu falaste, a sobrevida, né, dos animais, Exato. uma vez diagnosticado. E muitos animais que acabam entrando em óbitos sem saber nem o que chegou a perto, né, de uma questão de cardiologia. E hoje os medicamentos também evoluíram muito nessa questão, principalmente para tratamento a longo prazo. É uma satisfação, né, a gente contar com pessoas especializadas nessa área que consigam realmente achar e chegar a um diagnóstico preciso para poder realmente entrar com todas as ações, né, que não é somente uma medicação, né, é um cuidado especial, onde o tutor tem que começar a moldar algumas atividades que são mais pertinentes ao animal cardíaco do que o animal sadio, e isso vai interferindo na vida desse animal. E tu diria mais alguma dica a todos que nos escutam, assim, sobre como tratar, ou aquelas clínicas, né, que
que o pessoal às vezes fica em dúvida também, que tu poderia estar dando uma ajuda, pessoal que gostaria de ter uma ideia sobre essas ações, né? O que procurar, aonde procurar, o que nós temos hoje no mercado e de que forma nós podemos chegar às pessoas especializadas nesse contexto aí da cardiologia. Acho que principalmente o clínico geral ele precisa focar muito bem nos exames físicos bem feitos, né? Então é uma etapa que ela não deve ser pulada. Então, como principal dica, né, para os clínicos de modo geral, é sempre auscultar com calma o paciente, não achar, né, que o exame físico é uma etapa que pode ser pulada, né, o exame físico completo. Então, a auscultação é algo bastante importante. Muitos problemas cardíacos, eles são identificados inicialmente nessa auscultação pelo clínico geral, né? E a partir do momento que o clínico identificar alguma alteração, procurar imediatamente o suporte, né, de um veterinário especializado para ter um diagnóstico coeso, para poder iniciar o melhor tratamento e iniciar o tratamento mais indicado para aquele paciente, né? Então, a gente sabe, como eu falei, que as especialidades elas estão aí para se unir à clínica geral, a somar, né? Então, para a gente buscar sempre o melhor para o paciente, né? E obviamente também a longevidade para esse paciente conseguir conviver aí muito tempo com o tutor. Então, para os tutores, né, para os responsáveis, a gente coloca que o ideal é eles estarem sempre fazendo esses check-ups, buscando auxílio veterinário, e para o clínico geral, né, a gente se coloca sempre à disposição para estar trabalhando, estar somando no diagnóstico, somando, né, no cuidado ao paciente também. Que bacana, Ana. É um prazer sempre escutar você, né? A gente aprende sempre, cada vez mais. É uma aula que você nos apresenta aqui nesse podcast, que é o nosso mundo pet. O mundo pet hoje, nas relações de socialização, principalmente nesse momento que passou pós-Covid, que ainda não passou totalmente, mas a gente agora está em outra fase, teve uma importância muito grande. O Brasil ele já aumentou na sua categoria, na parte econômica, no mundo pet, mais de 500%. Isso demonstra, então, a quantidade de animais, né, existente em cada casa e que nos surpreende de animais diferentes, né? Nem sempre, a gente sempre pensa no cão e gato, mas nós temos animais de todas as espécies aí, ambientalizado aí com as famílias, e isso se torna um membro da família. Exatamente. Então isso é bacana sempre trabalhar nesse quesito do mundo pet, porque nos traz surpresas sempre, né? Então agradecer a sua presença aqui, agradecer a presença mais uma vez, sempre dispostas aonde a gente esteja. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo aquilo que você tem feito na medicina veterinária, e que o pessoal conheça muito mais essa área da cardiologia, porque especialistas, né, especialidades nós temos bastante, né, aumento significativo aí de casos, e que isso vem gerar então a procura desses profissionais. Agradeço então a você e seja bem-vinda sempre no nosso programa. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade, e é ótimo, né, falar, porque eles hoje não são mais só apenas, né, os animais, eles são família. Então, como o professor bem disse, né, depois dessa pandemia, e não só depois, mas antes, muito antes disso, a gente sabe o quão eles são importantes no nosso dia a dia, né? Então, é um membro da família que pode contar ali com um serviço de qualidade aí da medicina veterinária. Agradecido. Um obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada.